A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma videoaula para a glória de Deus, né? Este vídeo é da nossa escola bíblica da igreja Ministério Vivar é Preciso e estamos estudando a vida de Jesus nestas aulas de quarta-feira, tá bom? É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Nossa terceira aula, mantendo constância, criando o hábito da perseverança, de começar e terminar as coisas que começamos, tá bom? Eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente. Estamos aqui em mais uma aula e vamos começar falando hoje. Aqui o nosso tema é Jesus é apresentado no templo, tá bom? Então a continuação da vida de Jesus, hoje é a aula de número 3 e a nossa leitura ela se encontra no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos ler do versículo 22 ao 40, tá bom? Então do versículo 22 ao 40, Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 40. Bom, vai dizer assim a palavra do Senhor. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e eleição de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora. Ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia, glória a Deus, que benção. Só até aqui o 40. Como é maravilhoso. Nossa, dá para fazer uma pregação muito forte. Tem ali pelo menos 5 ou 6 assuntos que são abordados, que são apontados nesse texto e que dá para a gente fazer uma conversa, fazer um estudo aprofundando em cada um desses assuntos. Todavia, o nosso foco hoje é apenas um deles, que é a vida de Jesus, né?
Então vamos falar sobre isso, a vida de Jesus e a apresentação de Jesus no templo, né, seguindo ali as ordens das leis judaicas. Bom, vamos ler aqui, tem aqui um campo, aqui um espaço com um texto para nós lermos e junto vamos fazer a nossa reflexão, a nossa explicação, tá bom? Conversando sobre isso para que você possa também refletir e compreender, né, com mais profundidade, tá bom? Vai dizer assim: Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio, com a capacidade de realizar tanto o bem quanto o mal. O Criador nos concedeu a liberdade de sermos obedientes ou não à sua vontade. Embora a consciência da maldade tenha influenciado o ser humano a praticar o mal, isso mostra que Deus não fez máquinas e sim criaturas que buscassem conhecer o seu grande amor e bondade. Vamos dar uma pausa aqui por enquanto. É muito profundo, né, o falar sobre o livre-arbítrio, porque Deus, ele pegou os seres humanos e ele não os obrigou a servi-lo, né? Ele espera que nós possamos obedecê-lo, né? Olha que interessante. Você sabia que obedecer a Deus seria seguir os seus preceitos ou obedecer os seus princípios, as suas leis? E uma lei de Deus simples não matarás. E por que não matarás? Então, a lei, ela veio não para limitar, né? Não vem para prender. A lei, ela é uma cerca em volta do rebanho de Deus, né? Ela é a grade em volta é o muro em volta da casa, é a grade em volta do quintal. E essa cerca, esse muro ou essa grade, essa cerca que nos envolve, né? Ela não é uma prisão, não é para limitar, não é para o rebanho não fugir. Pelo contrário, essa cerca, ela é para que os lobos não entrem. Essa cerca, ela não é uma prisão, ela não é algo para limitar nosso movimento, as nossas opções. Ela não é, né, para que você não possa, não posso viver e desfrutar da vida por causa das leis, das proibições. Não, pelo contrário. As leis e proibições são um sinal do amor de Deus. Elas são para impedir, né, essa cerca, essas leis são para impedir de que o lobo entre naquele território. Então, não matarás, por exemplo, ou não adulterarás, não é que eu não posso fazer isso, poxa, que coisa chata. Não, é o contrário, você justamente não deve fazer, e essa lei existe para que você e as demais pessoas não, ao transgredir a lei, façam mal para si próprias. Porque quando eu tiro a vida de alguém, quando eu pratico o pecado do adultério, eu não faço mal só para aquela pessoa que foi a vítima, né, daquele ato, mas eu mesmo sou prejudicado. Eu recebo morte espiritual e Satanás, ele passa a entrar dentro de mim, né? Então é muito grave, é muito triste, né, quando nós vivemos sem essa cerca, sem essa proteção. Então Deus, ele deu o livre-arbítrio, né? Ele nos dá hoje o livre-arbítrio e ele nos dá as opções de obedecê-lo, né? Quando um líder te fala, olha, procura andar em lugares que você vai se aproximar de Deus. Procure fazer coisas, ter lazer, né? Se envolver com coisas que vão te aproximar do Senhor. Então, tem muita coisa que não é pecado, tá? Mas que vai te prejudicar. Tem muita coisa que a Bíblia não vai dizer, isso é pecado. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que é pecado beber, tá bom? Mas beber é muito grave, traz consequências muito graves. É a bebida que aumenta o índice, né? Perdão. É a bebida alcoólica que aumenta o índice de acidentes de trânsito, que aumenta o índice de brigas familiares, onde um marido agride a esposa, onde os parentes entram em discussões. Então as brigas, as bebedeiras, tudo começa com a bebida alcoólica, né? Então, só para você compreender aqui, é um pequeno exemplo, tá bom? Então, olha que interessante. Uma coisa que a Bíblia não vai dizer explicitamente, isto é pecado. É muito grave. Eu te recomendo a não fazer. Eu não faço, te aconselho a não fazer. Eu diria assim que
se embriagar é pecado, né? Se embriagar é pecado, então beber, tá? É andar numa linha muito tênua, é correr o risco, né? Imagina que andar na beira do precipício não é errado. Se você andar pela beira de um precipício, você não vai cair, você está andando pela beira. Se você der um passo a mais para lá, você cai. Um passo a mais para cá, você fica um pouquinho mais afastado da beira. Então, beber, né, fazer aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, mas que também você vai ali prejudicar a sua saúde, prejudicar o seu corpo, causar escândalo, né, para os demais irmãos. Então, existem coisas que você dá mau testemunho, né? Existem coisas que não são certas na Bíblia. A Bíblia não diz para fazer nem para não fazer. E aí, quando você entra fazendo, expondo, né, a sua opinião de forma explícita, sem um cuidado, né, você pode causar um escândalo. E o simples pintar uma unha para uma irmã muito mais tradicional, bem rígida, você pode causar um escândalo. Então tudo, a Bíblia fala, ai daquele por onde vem o escândalo. Então, quando eu, por exemplo, embriagar-se é pecado, quando eu passo a beber e eu falo, não, se embriagar é pecado, beber não é, eu posso beber. Tudo bem, aí você bebe, você está andando na beirada de um precipício. Para você cair do precipício é muito alto, você está brincando com a sua salvação, tá bom? Você está brincando, porque, embriagar-se é pecado, pecado leva para o inferno, tá bom? A gente está se esquecendo que são coisas sérias, beber é uma coisa séria, é um risco muito grande, é um risco que nós cristãos não podemos correr, tá? Nós temos o Senhor Jesus e devemos viver em santidade. Aí quando Deus fala, Ele deu o livre-arbítrio, nós temos que ter então consciência, refletir. Para que a igreja existe? Para que nós estejamos em comunhão, adorando a Deus e aprendendo, né, a vida cristã, a prática cristã, para que sejamos fiéis até a morte, levando a palavra para todas as pessoas. Porque o mendigo que recebe pão, ele não come sozinho, ele divide. Ele quer levar, ele quer dividir. Olha, eu conheço lugar onde tem pão. Vamos dividir, vamos comer, vamos nos alimentar. Então nós somos mendigos e o Senhor Jesus é o pão da vida. E nós temos que dividir esse pão. Amém? Dividir para que todos possam se alimentar, para que todos possam ter a oportunidade, né, o acesso a esta salvação. Então o livre-arbítrio, ele não é só para você cristão. O livre-arbítrio é para todos, mas você cristão tem que redobrar a sua atenção, tá bom? Obedecer às leis, obedecer os mandamentos e tomar cuidado, né? Quando você vence o seu eu, você venceu o inferno inteiro. Não quero me alongar muito, eu gosto muito de falar, você que já me conhece sabe, mas é muito importante, tá bom? Então aqui quando está dizendo do livre-arbítrio, Satanás, né, antes de ser um demônio, né, uma criatura ruim, um ser mau, maléfico, ele era um anjo de luz. Então, perceba que um anjo, onde não há pecado, pode se corromper, tá bom? E se um anjo, né, em todo o seu poder, pôde se corromper, pôde pecar, quanto mais nós que somos falhos, então temos que tomar cuidado, tá bom? Porque o pecado leva para o inferno, não podemos nos esquecer disso, tá? A vida de Jesus foi justamente para nos resgatar desta condenação ao inferno. Então continua dizendo assim, Deus nos criou com um propósito, para adorá-lo e para servi-lo com um coração verdadeiro, e mesmo sendo fracos e imperfeitos. Vamos ler de novo isso aqui? Isso aqui é maravilhoso. Deus nos criou com um propósito. Vamos ler de novo, só esse trechinho? Deus nos criou com um propósito. Você entende isso? Deus te criou com um propósito. Você não está aí por acaso. Você não está aí para ser somente esposa. Você não está aqui na Terra somente para ser mãe de seus filhos, né? Somente para exercer sua profissão. Não, você vai fazer com excelência. Você tem que ser o melhor marido, a melhor esposa. Você tem que ser o melhor filho. Você tem que ser o melhor primo, o melhor irmão, o melhor sobrinho. Você tem que ser o melhor, né? Não o melhor no gênero de competitividade, mas o seu melhor, tá bom? Dentro das suas capacidades, das suas faculdades, das suas limitações. O seu melhor. Então você tem que ser
o melhor filho que você puder, o melhor marido, a melhor esposa que você puder, o melhor pai, a melhor mãe que você puder naquele dia, naquele momento, tá bom? Agora, olha que interessante, Deus não te chamou para nada disso, Deus te criou com um propósito. E qual o propósito? Deus te criou com um propósito para adorá-lo e servi-lo com um coração verdadeiro. Deus te criou com um propósito para adorá-lo e servi-lo com um coração verdadeiro. Então, né, meu irmão, minha irmã, Deus criou você para adorar ao Senhor. E como nós adoramos ao Senhor? Né? Eu vou cantar hinos ao Senhor, claro, é bem-vindo, né? É muito bom, alegra a nossa alma, né? Fortalece o nosso espírito. Cante sim hinos ao Senhor, louve se puder durante todo o dia, todos os dias, durante todo o dia. O louvor, ele é uma espécie de oração. Mas adorar a Deus não se limita apenas a cantar canções, né, de engrandecimento ou de orações profetizando alguma coisa, declarando alguma bênção. O louvor, ele é importante, mas a adoração não se limita apenas ao louvor. Adorar é um estilo de vida, né? Quando eu escolho viver uma vida de santidade, eu estou adorando a Deus. Quando eu escolho dizer não para o pecado, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou obedecendo meu chefe, meu pai, minha mãe, meu líder, eu estou honrando a Deus, adorando a Deus. Quando eu sou dizimista fiel, ofertante, quando eu faço esmolas, né, doações ali na rua, quando eu alimento alguém, quando eu cuido de alguém, quando eu oferto na vida de alguém, quando eu empresto para alguém. Lógico que você não vai sair emprestando dinheiro à torto e direito, não é isso que eu estou dizendo. Com sabedoria você vai saber. Mas quando você ajuda, quando você faz o bem para Deus e para os seus semelhantes, você está adorando a Deus. Quando você faz algo para o bem da sua família, quando você é um bom esposo, uma boa esposa, você está adorando a Deus. Então, em tudo que nós fizermos e fazemos o bem, né, quando nós não fazemos nada errado, ilícito, quando fazemos para agradar a Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Por isso que durante todos os momentos do nosso dia, nós devemos estar com os nossos pensamentos alinhados com o Senhor, pensando no Senhor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor está comigo, o Senhor é fiel, o culto vai ser uma bênção. Meu Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, como é bom estar te servindo. Ou visita um irmão, visita a minha irmã, você vai orando, você se mantém conectado com o Senhor e Deus vai bradando em sua vida. Amém? Então, Deus te criou com um propósito. Não é para viver do passado, não é para viver preocupado com o futuro, inquieto, não. É para viver focado no que você tem que fazer hoje. Adorar a Deus e servir a Deus. E como que eu sirvo a Deus? Deus, ele fez algo chamado grande comissão. Eu acredito que vamos falar disso lá para o finalzinho, né, da vida de Jesus. Jesus, ele fez a grande comissão, que é chamar a toda a humanidade, todos aqueles que vão sendo batizados, que vão aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador, e vem agora participando, se tornando filhos de Deus. E Deus chamou a cada um de nós para quê? Ele nos convocou, né? A comissão é uma convocação, é uma ordenança, não é um pedido, não é uma opção, é uma ordem. Deus deu uma ordem para todos os cristãos de hoje e que amanhã se converterão. Ide por todo o mundo, ide a todas as nações, ensinando a todos, sem distinção, batizando, fazendo discípulos, e onde vocês forem, por todo o mundo, eu, Jesus, estarei convosco. E lá em Marcos 16, no versículo 15, 16 e 17, vai dizer: os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Está falando que os pastores expulsarão demônios? Não. Todos os que creem em Jesus. É uma ordem, é uma convocação para todos os cristãos. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se forem mordidos por serpente, não lhe causará dano algum. Se por acaso forem envenenados, beberem algo mortífero, não vai lhe causar mal algum. Vocês falarão em novas línguas. Então nós somos cristãos,
nós recebemos esta ordem de Jesus e devemos atender a esta ordem. Por isso é importante o estudo, por isso é importante servir ao Senhor em santidade, por isso é importante usar o livre-arbítrio com sabedoria para seguir esta ordem. Ele deu uma ordem, mas ele não te obriga a obedecer. Ele te deu uma ordem, ele te deu um mandamento, não matarás. Mas ele não te obriga a obedecer. Mas ele deu uma ordem. E quem não obedece às ordens é desobediente. Quem é desobediente é rebelde. Lá em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, no verso 22, vai dizer que o pecado de rebelião ou desobediência é semelhante ou igual ao pecado de feitiçaria. Então, se você é um rebelde e desobediente ao Senhor, eu não vou pregar a palavra, eu não vou falar de Jesus. Você está sendo digno de ser condenado, assim como alguém que pratica feitiçaria, alguém que pratica voodoo, bruxaria, macumba. Nós sabemos que essas pessoas vivem debaixo de maldição, debaixo de condenação no mundo espiritual. E elas, se morrerem assim, vão para o inferno. E aqueles cristãos, estou falando de cristãos, não preciso nem falar do mundo, o mundo já está condenado. Os cristãos que não obedecem mandamentos, a grande comissão, que não seguem isso, não obedecem liderança, né? Eles vivem debaixo desta maldição. Então Deus deu livre-arbítrio, mas é para nós entendermos que temos um propósito, fomos criados com um propósito, aleluia. E esse propósito é servir a Deus, adorar a Deus, de todo o nosso coração, com o coração verdadeiro, mesmo nós sendo limitados, mesmo sendo fracos, é dentro da sua força, da sua capacidade, das suas faculdades, das suas condições, do seu intelecto, é do seu jeitinho. Deus não quer que você seja um super-homem, uma super-mulher. Não, é do seu jeito, da sua maneira, fazendo o seu melhor, mas obedecendo, tá bom? Falando de Jesus, sem o medo de, eu vou ser envergonhado, o que vão pensar de mim? Não, você vai aprender tudo, tá bom? Você vai aprender a fazer tudo passo a passo, para que você possa, quando estiver naquele grande dia, diante do tribunal do Senhor, poder dizer, não, eu aprendi. Eu sei, eu fiz, e glória a Deus, eu tenho aqui as almas que eu evangelizei, tenho aqui as pessoas que eu orei por cura, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Então você tem que ser um cristão ativo. Um cristão ativo se movimenta. Uma célula no corpo ativa se movimenta. Uma célula que não se movimenta está inativa. Uma célula inativa morre. Uma célula morta cria câncer. O câncer mata o corpo. E nós fazemos parte, somos células do corpo de Cristo. Nós temos que ser células em movimento, porque senão Jesus ele vai expulsar nós do corpo para que o corpo não morra. Entendeu? Então, nós somos todos especiais e importantes para o corpo de Cristo, mas temos que nos movimentar, porque o corpo de Cristo está em constante movimento. Ide e pregai o Evangelho a todos, ensinai a palavra, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai demônios, curai os enfermos, orar em novas línguas. Tudo isso faz parte daqueles que seguem ao Senhor, que creem no Senhor, que se tornaram filhos de Deus. E o Senhor Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Olha que forte isso, né? Vamos continuar assim, que vai dizer, a felicidade que Deus quis para as suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar de forma livre e voluntária em sua presença, ligados em comunhão com Ele e com os demais irmãos que compartilham da mesma fé. Glória a Deus. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio não para a gente pecar, né? Deus não te deu o livre-arbítrio para você escolher as trevas, mas para escolher a luz. Deus te deu o livre-arbítrio para você sentir o prazer e a alegria que é você, de livre e espontânea vontade, de boa fé, escolher estar na presença do Senhor, escolher fazer as coisas certas, as coisas direitas. E isso é a verdadeira alegria. Então, isso nos faz lembrar ou refletir sobre o maior princípio da salvação. Jesus não criou a salvação, ou seja, a salvação, né,
Jesus não nos entregou através, foi um preço muito alto, mas Jesus não pagou esse preço e nos deu a salvação para que nós não fôssemos condenados. É terrível coisa ser condenado. Não, o inferno é horrível, né? Um sofrimento inimaginável. Mas pior do que o sofrimento é uma pessoa que ama Jesus não poder estar com o seu amado. Irmãos, para Deus o inferno é tortuoso. Porque Deus não vai para o inferno, Ele é santo, Deus não vai. Mas estar longe de alguém que você ama é difícil. Quando você faz parte da perda, a dor da saudade, a dor de querer estar junto é muito difícil. E o problema é que se você perde alguém aqui na terra, você, quando for para o céu, vai reencontrar aquela pessoa. Mas Deus, aqueles filhos que Ele perdeu e estão no inferno, não tem mais volta. Então, é uma dor eterna, né? A nossa dor aqui na terra é passageira, é só por um momento. Quando nós formos para o céu, nós vamos reencontrar, nós vamos rever os nossos entes queridos, nossos familiares, né? Aleluia. Mas o inferno é real. E o maior tormento do inferno é não estar próximo de Deus. É não poder andar de mão dadas com Deus. É não poder... Imagina no céu, irmãos. Você poder numa tarde dar uma volta com Deus, dar um abraço em Deus, contar algo, conversar com Deus, sentar num banco, tomar um copo de água com Deus. Estamos aqui conjecturando, né? Não estamos lendo nenhuma passagem da Bíblia, mas você imagina a intimidade com Deus no céu, né? Em um nível pessoal, em um nível face a face, conversando, vendo, ouvindo, andando de mãos dadas, abraçando ao Senhor. Eu tenho para mim que isso não tem preço. Não existe nada nesse mundo que se compare a isso. E quando eu e você não obedecemos, pecamos, vamos para o inferno, não teremos mais outra chance. Acabou. Ananias e Safira eram pessoas muito boas, mas por não vigiar em um momento, eles não pensaram direito, não tiveram o tato, a sensibilidade de falar, não, olha, a gente quer ser verdadeiro, a gente não quer mentir, e a gente pegou esse dinheiro e, olha, a gente não queria vender tudo, então a gente vendeu a propriedade, pegou metade pra gente, e aqui tem metade do valor, tá bom? A gente vai fazer uma oferta alçada com a metade do valor da propriedade, e outra metade a gente guardou, tá bom? Não, eles mentiram. Olha, aqui está todo o dinheiro, vendemos por esse valor. E o Senhor não se agradou disso. O Senhor não se agrada da mentira. O Senhor não se agrada do pecado. O Senhor não se agrada. E quando você faz alguma coisa errada, Deus deu uma coisa para mim, para você, chamada consciência. A nossa própria consciência acusa a gente. A mão soa, a gente fica com medo, o coração acelera, a gente sabe que está em pecado. A gente sabe que aquilo, no mínimo, não é correto. Então, quando a gente for para o inferno, em pecado, em desobediência, não terá mais volta. Não teremos outra chance. E quem está no inferno não pode mais ver a face de Jesus. Por outro lado, aqueles que forem fiéis até a morte receberão a salvação. E no grande dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. E aqueles que estão vivos e os que ressuscitaram, juntos vão subir arrebatados, flutuando ao céu, até a nuvem em que Jesus vai estar, aguardando junto com o exército de anjos. E então todos os salvos, junto com o Senhor, verão a face de Jesus. A face adorada de Jesus verei. Nós veremos a face adorada de Jesus. Você tem ideia de como isso é incrível? Como isso é emocionante? Sabe, não se trata de se você vai comer um McDonald's hoje, se você vai passear. Não se trata se você vai ter dinheiro para pagar, não vai pagar, vai viajar, não vai viajar. Não. A face adorada de Jesus verei. Nós vamos ver a face do Mestre. Ele deu livre-arbítrio para que de livre e espontânea vontade a gente possa escolher o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Vamos continuar lendo aqui?
E vai dizer assim: para isso, a obediência aos seus mandamentos é essencial. É isso. Então a gente leu aqui assim: a felicidade que Deus quis para suas criaturas, ou nós, seus filhos, mais elevadas é a felicidade de estar por própria escolha, né, por forma livre e voluntária, ou seja, por própria escolha, na presença de Deus, ligados em comunhão com Ele e com os demais irmãos que compartilham da mesma fé. Então essa é a maior alegria de todas, você por sua própria escolha estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Mas para isso, a obediência aos mandamentos é essencial. É o que a gente falou sobre obediência. Nossas ações devem demonstrar que verdadeiramente amamos e adoramos a Deus, porque confiamos na sua bondade. Você pegou isso? Nossas ações devem demonstrar que verdadeiramente amamos e adoramos o Criador, porque confiamos na sua bondade. As suas ações têm demonstrado que você ama e adora a Deus porque confia que Ele é bom? As nossas atitudes têm demonstrado que nós amamos e confiamos no Senhor porque sabemos que Ele é bom e misericordioso? É isso. Devemos ter atitudes, devemos viver de uma forma que, se nós olharmos, ou qualquer outra pessoa olhar para nós, vai falar: ele, ela é um adorador. Mas você vai ver, né, as suas atitudes no pessoal. Você conhece os seus pensamentos. E nós devemos cuidar até dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo é correto? Preciso mudar? Preciso melhorar meus pensamentos? Você tem um propósito. Deus te criou com um propósito para adorá-lo. Somente assim teremos paz e harmonia e finalmente desfrutaremos de uma vida em que haja verdadeira liberdade. Então é somente vivendo a palavra, né, de uma forma que a minha vida demonstre a minha adoração ao Senhor. Somente assim eu vou ter paz, vou ter harmonia e vou poder, né, desfrutar desta vida, dessa felicidade verdadeira, esta vida verdadeira com o Senhor. E aproveite o assunto desta lição para refletir sobre o privilégio de conhecer Jesus. Simeão e Ana tiveram esta oportunidade e não desperdiçaram. Nossa vida é transformada quando reconhecemos a Cristo, o Príncipe da Paz, como nosso Senhor e Salvador. É isso. Então, aqui o texto está nos induzindo, nos aconselhando, nos oferecendo um momento de reflexão sobre o privilégio que é conhecer a Jesus, aceitar o Senhor, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Príncipe da Paz. Então, depois dessa aula, tira um momento e reflita. Reflita sobre o privilégio que foi para você, ou desde criança, ou quando aconteceu, mas o privilégio que foi para você aceitar a Jesus, ter o privilégio de conhecer a Jesus. Como isso impactou sua vida? Como será que você viveria, estaria sem Jesus? E como você vive hoje com Jesus? E tudo que Deus ainda vai te proporcionar. Reflita sobre o impacto que isso tem. Reflita sobre o privilégio que é isso. Amém? Tem aqui um texto para nós meditarmos, né? Mas eu não vou me alongar muito, tá bom? Então, eu queria que você lesse comigo aqui um versículo da Bíblia, que toda aula vai ter um versículo para nós memorizarmos. Você escreve, faz como for melhor para você, mas vamos decorar, vamos memorizar este versículo, tá bom? Vai dizer aqui, lá em 1 Pedro, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 14, que diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram
ignorantes. Vamos ler de novo? Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Glória a Deus. Quando a Bíblia está falando que os desejos que nós tínhamos quando éramos ignorantes, é que a ignorância não ignorância de grosseria, mas é uma ignorância de entendimento. Eu não entendia, né, que Jesus era o Senhor, o que Ele fez por mim na cruz, que eu fui perdoado e que agora eu posso viver em santidade. Então eu não preciso mais ser dominado, não vou mais ser dominado pelos desejos pecaminosos, de erro, de coisas impulsivas, né, que eu tinha no passado. Não mais, tá bom? Decora aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 14. Bom, não vou me alongar muito, eu queria só, para a gente encerrar, fazer aqui uma releitura, um recatado, uma revisão do texto e a gente encerra, tá bom? O que vai dizer aqui? Depois do nascimento de Jesus, José e Maria levaram ele ao templo para ser apresentado como ordenava a lei, que dizia na lei que todo filho primogênito deveria ser consagrado a Deus. Como oferta, eles levaram 2 rolinhas, porquanto eram pobres e essa era a oferta mínima estipulada pela lei. Em Jerusalém morava Simeão, um homem piedoso a quem Deus prometera que veria o Salvador. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao templo e no mesmo dia da consagração de Jesus. Quando viu o menino, o tomou no colo e glorificou a Deus, porque estava vendo a salvação de Israel. Ana, uma profetisa de 84 anos, que passava seus dias no pátio do templo orando e adorando a Deus, também viu Jesus e no momento em que o encontrou, começou a louvar a Deus e falar a respeito do menino para todos que esperavam o libertador de Israel. Assim, José e Maria apresentaram seus filhos em cumprimento à lei de Moisés. E a vida de Jesus foi permeada pela obediência, e antes de vir ao mundo, ele já havia se oferecido para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Eu vou ler de novo essa parte. Antes de Jesus vir ao mundo, ele já havia se oferecido para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Jesus se fez menor do que Deus, que Ele é, e viveu segundo as leis do Senhor e dos homens de forma obediente. Ele fez de si mesmo pecador e maldito, morrendo na cruz pelos pecados de outros. E não o fez por ser fácil ou por ele ser Deus, mas ele fez porque amava ao Pai, sabendo que as suas ações mostravam e testemunhavam sobre aquele que o enviara ou que o enviou. Obedecer é uma escolha. Glória a Deus, vou ler isso de novo. Obedecer é uma escolha. Desde o Éden foi assim e sempre foi assim. Se fosse imposta, seria uma obrigação. E Deus não quer amigos por obrigação. Deus quer amigos que o amem e aceitem viver sob sua palavra. Obedecemos porque acreditamos que é a melhor coisa a fazer. Sabedores de que tudo o que Deus faz é bom. Confiamos em seu amor e bondade, porque o amamos. Você glorifica a Deus com suas ações ou desobedece, sabendo que depois poderá pedir perdão? Nossa, isso aqui é muito sério, né? É a questão do dolo, né? Eu pego com intenção de pecar, com desejo. Uma coisa é você sentir o desejo de pecar e fugir do pecado. Outra coisa é você sentir o desejo de pecar, mas você tem consciência de que aquilo é errado. E você fala, não, eu vou pecar porque depois Deus me perdoa. Ou eu vou pecar porque eu quero pecar e não quero nem saber. Isso é o dolo, é a intenção. Quando a pessoa comete um homicídio, ela pode ter cometido um acidente, o pneu estourou e ele matou alguém. Ele cometeu um homicídio, ele matou alguém. Um acidente de carro, ele matou. Mas ele não teve a intenção de matar. Então, não foi um homicídio doloso. O dolo é intencional, é intenção. Agora, se eu me embriago, se eu bebo, não precisa beber muito, uma tacinha de vinho, e você toma uma taça de vinho, um cálicezinho,
já vai, um bombom com licor, você pode perder o controle da direção por causa disso. E ao matar alguém, e quando colocar o bafômetro para ver se você está embriagado, vão constatar que você ingeriu bebida alcoólica, consumiu álcool. Então, quando você for ser autuado, vai ser autuado como homicídio doloso, com intenção de matar, porque você praticamente quis matar. Você sabe que se você comer um bombonzinho de licor, tomar um cálice de vinho e dirigir, você está assumindo esse risco, né? Você está assumindo o risco de que alguém pode morrer por culpa sua. Então, é homicídio doloso, com intenção de matar. Então, o pecado aqui é, você glorifica a Deus com suas ações ou desobedece sabendo que depois pode pedir perdão. Se você faz isso, você está pecando com dolo no coração. É o pecado doloso. Você peca com a intenção de pecar. Quando eu, sem querer, faço alguma coisa e aquilo é errado, eu não tinha consciência. Foi um pecado sem intenção, sem dolo. E quando eu peco com dolo, e peco com dolo, o dolo vai cauterizar o meu coração, minha consciência. Logo, daqui a um tempo, eu não vou mais sentir culpa pelo meu pecado. Eu não vou mais sentir peso na consciência quando eu errar. Então, o dolo, ele é tão grave que ele vai cauterizar a nossa consciência. Ou seja, cauterização é a mortificação. Eu vou perder os sentidos, eu vou perder movimento. Minha consciência vai estar morta e não vai mais me acusar. Aquilo vai se tornar normal. Então, nós não devemos pecar porque Deus vai perdoar. Pelo contrário, nós sabemos que é pecado, devemos evitar, fugir daquilo com todas as forças, com todas as garras. Devemos levar isso a sério, tá bom? Então, devemos glorificar a Deus com nossas ações. Você renuncia, outra pergunta, você renuncia à sua vontade ou prefere pagar o preço depois pela desobediência? Você renuncia às suas vontades de fazer o que é errado? Ou você prefere mesmo fazer todas as suas vontades e depois pagar o preço? Quer um exemplo? Se você comer demais, você vai prejudicar a sua saúde. Se você não fizer nem um pouco de exercício, você vai prejudicar a sua saúde. Você prefere fazer um pouco de exercício, você prefere comer um pouco menos e não prejudicar a sua saúde? Ou fazer tudo que dá vontade, sem limites, e você pagar depois, sofrer as consequências? Ter um infarto, desenvolver uma diabetes. Então, eu dei um exemplo de alimentação, mas isso serve para todo tipo de pecado. A preguiça, a ociosidade, o lazer e o entretenimento exacerbado. Então tudo tem que ser com moderação. Você quer usar a internet? Moderação. Quer passear? Moderação. Quer comprar roupa nova? Moderação. Gaste o seu dinheiro com moderação. Coma com moderação. Vá para passeios com moderação. Por quê? Porque tudo em excesso vai te estragar, vai te trazer consequências negativas. Tá bom? Por isso, nós devemos buscar ao Senhor todo o tempo. E vai encerrar dizendo assim: lembre-se de que obedecer é melhor do que sacrificar. Sempre. Glória a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Bom, tem aqui algumas perguntas, né? E tem também aqui os versículos para nós meditarmos, né, cada dia da semana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E você, por favor, tira um print e faz uma postagem para eu ver. Me marca lá ou no Instagram ou no status e coloca lá. Eu quero ver a foto, né, da aula, as suas anotações. Eu quero ver os versículos diários que você está colocando, as suas respostas às perguntas, tá? É muito importante participar. Não se esqueça, Jesus está voltando. E do mesmo jeito que Ele me chamou para ensinar, Ele te chamou para aprender. Então, faça o seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor e você vai fazer o seu melhor daí, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração agradecendo. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, obrigado por esta aula, por este ensinamento. Pai, nos ajuda a aprender, a crescer em graça, sabedoria e conhecimento. Nos ajuda a Te obedecer e praticar a Tua palavra. Ó Senhor, nós Te louvamos em nome de Jesus e eu despeço dos meus irmãos, Senhor, entregando eles em Tuas mãos. Cuida deles, Papai. E é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos ficando por aqui. Eu lhe despeço em fé e espero encontrar você em fé na próxima aula.